Fala, guerreiros! Boa tarde, né? 1 hora, vai dar 1 hora, né? Ainda é 12h59, 1 hora daqui a pouco. Tô fazendo esse pré-jogo, já tô fazendo ao vivo, porque até editar, fazer tudo, não vai dar tempo, né? Uma correria, trabalho, mas estamos aqui. Boa tarde, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e do mundo. Mais um pré-jogo ao vivaço. Já vou falar por que eu não fiz o pós-jogo do jogo de quarta-feira. O jogo foi. Posso resumir o jogo aqui? O jogo foi um jogo que o Fluminense tinha que ganhar, ganhou. Ponto. Não jogou muito bem, o adversário é muito fraco, né? Eles pouco atacaram a gente, até no primeiro tempo, o Fábio não fez uma defesa. Segundo tempo, um chute perigoso fora da área, o cara chutou de primeira. O Fluminense jogou, teve chances, né? Mas muito bloqueado pelo time do Sampaio Corrêa. Né? Criou algumas alternativas, criou algumas oportunidades. Muitos jogadores ainda devendo, mas é o que eu falei aqui. Na última vez que eu fiz o vídeo, eu falei para vocês. Terãs, Douglas Costa, Renato Augusto, o Marquinho estaria nesse bolo também, e o Gabriel Pires, que não joga, né? A gente não pode falar muito. São os jogadores que vieram esse ano, e eu acho que só o Marquinhos aí tem aproveitado as oportunidades, independente dele não ter feito bons jogos nos últimos jogos, mas também tem se esforçado, né? Tem jogado de lateral, que não é a função dele, é complicado. Eu acho que também a gente tem que ver aonde ele tem jogado, como ele joga. Quando ele jogou de lateral esquerda, que ele é canhoto, jogou na posição que ele pode jogar com mais facilidade, ele rendeu bem. Jogando na ponta, aberta pela direita, rendendo bem. Então, como lateral direito, a gente tem que querer demais do jogador. Felizmente, perdemos o Samuel Xavier aí para uma lesão tempo indeterminado, né? O Fluminense com muitas lesões esse ano. Então, eu falei que eu dava até o meio do ano para esses jogadores, né? Se adaptarem ao esquema do Diniz, se adaptarem ao Fluminense. Mais que isso, 6 meses acho que está de bom tamanho. Eu continuo com a minha humilde opinião. Ah, mas ele jogou de falso 9, está na posição que não é a dele. Estava ajudando, concordo plenamente. Acho que não é a posição dele, não estava jogando a posição dele e faz diferença. Mas o Renato Augusto, para mim, se o Fernando Diniz não fizer um esquema para o Renato Augusto jogar no jeito que ele sabe jogar, o Renato Augusto foi uma contratação equivocada. Né? Ele, com a idade que ele tem, ele é um jogador inteligentíssimo, muito inteligente, mas eu acho que ele não tem, como muita gente critica o Ganso, mas o Ganso muitas vezes volta na marcação, volta com disposição, às vezes joga de segundo homem do meio campo, não joga mal, né? Lógico que nem todo jogo ele tá bem demais, mas ele também não tem jogado tão mal assim, ele consegue fazer isso. Já o Renato Augusto não consegue, deixa eu tirar o volume aqui do meu telefone, não consegue fazer essa recomposição ou jogar até de segundo homem do meio campo, como joga o Renato Augusto. Então, é complicado esse futebol do Diniz por Renato Augusto. Acho que o futebol para ele tem que ser o mais básico, um 4-4-2, com 2 atacantes, os alas aparecendo muito, como aparecia no Corinthians, para ele poder ter um futebol aparecendo e ter essas oportunidades fora da área que geralmente surgiam para ele. 6 meses, até junho, junho, final de junho, né? É o máximo aí para a gente ter uma noção exata desses reforços, né? A Terãs ainda está devendo muito, né? Não jogou bem. Douglas Costa está devendo e discutindo de vez em quando com o Diniz na beira do campo. O Renato Augusto, idem. O Marquinhos, o melhor. O Gabriel Pires, a gente não pode falar nada que nem jogar, jogou ainda. Então, esse é um pré-jogo especial. Não vou nem começar com o pré-jogo. Para começar, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Me fortalece muito. Você se inscrever me ajuda muito, fortalece o canal, cresce ainda mais o canal. Visualizem os vídeos, compartilhem eles com os amigos. Comente aí o que você acha dos vídeos, né? Ou as reportagens que você quer assistir ou vocês querem ver. Me ajuda muito a crescer o canal, a gente chegar aí às visualizações que a gente precisa aí para monetizar os inscritos. Pô, todo dia trabalho na rádio também, então a gente traz notícias, faz reportagens, tem a correria do dia a dia. Eu não vivo só do YouTube, para falar a verdade, eu não vivo daqui, né? Aqui, por enquanto, é só um meio de comunicação para vocês, tricolores, reportagem, análises e informações fresquinhas. E a do Thiago Silva agora, gente. Eu falei há 3 semanas atrás, até comentei no vídeo meu, eu não dei a notícia assim como fonte crucial e tal, porque ele pediu para não falar, né? Porque até saberiam quem seria ele. Então, um conhecido meu que estava na Inglaterra, vendo a final da Copa da Inglaterra entre Chelsea e, se eu não me engano, foi Arsenal, né? Foi isso?
Chelsea e Arsenal, agora eu não me lembro o time, mas acho que foi isso, que o Chelsea perdeu, foi eliminado, né, e o Thiago Silva ficou muito triste, aí já todo mundo perguntando qual seria o futuro dele, porque praticamente a chance de título que ele tinha terminou ali, né, no último ano de contrato dele. Ele não quis falar, não quis conversar, mas conversas depois, ali entre o término do jogo, depois do jogo, saída para jantar entre pessoas, né? Ele comentou comigo e falou o seguinte, ó, Thiago Silva voltará para o Fluminense. Não dá notícia, porque espera, mas as conversas que nós tivemos aqui entre empresários, entre pessoas ligadas, repórteres lá de fora, né? Sobre a intenção do Thiago Silva continuar ou não na Europa, vir ou não para o Fluminense, mas está muito decidido por ele, com respeito ao Chelsea, não vai falar nada agora, foi uma derrota dura, né? Foi uma goleada, então ele vai esperar, ele vai se pronunciar no momento certo. Ele essa semana se pronunciou aí, terminou o vínculo dele com o Chelsea numa linda entrevista, né? Que ele deu aí para um canal lá em inglês, então ele já deixou decretado que o ciclo dele no Chelsea, por enquanto, como jogador, no caso, terminou, né? Ele tem proposta da Arábia, tem proposta na mesa, né? Tinha proposta na mesa de outros clubes ingleses, né? Isso seria uma preocupação, porque ainda contam com o futebol dele em alto nível na Europa, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele comentando anteontem, ele falou o seguinte: Thiago Silva e Fluminense já chegaram ao parâmetro que estavam estabelecidos, né? O contrato do Fluminense já estava ajeitado aí para o Thiago Silva, como já estava ajeitado para o Marcelo, né? Antes do Marcelo chegar, já tinha um contrato já pronto, né, para o Marcelo, tinha um contrato pronto para o Thiago Silva, o Fluminense já mostrou para os seus representantes, já ofereceu o contrato, já tem todas as cartas na mesa e a confirmação é de que ele aceitou os termos, e eu fui procurar saber, né, com pessoas ligadas ao Fluminense, ninguém confirma ou não. Tem um vídeo na internet do Mário ontem, né, no Tricolor em Toda a Terra, lá no Espírito Santo, né, onde vai ser o jogo daqui a pouquinho, comentando, né, alguém filmou o Mário comentando que não tem advogado nenhum indo lá para falar com o Thiago Silva, para fechar o contrato com o Thiago Silva, não tem nenhum advogado, não tem ninguém, que é mentira e tal, que a gente pode fazer uma campanha para incentivar, porque ainda tem coisas familiares a se resolver. Realmente, esse conhecido falou que o que pesa hoje, principalmente, é o fator familiar, né? A gente sabe que a esposa dele, os filhos dele jogam no Chelsea, a esposa dele quer continuar na Europa, não que teria vontade de voltar ao Brasil, mas o jogador tem vontade, sim, de vir ao Fluminense. As especulações, muita gente criticando ele, né? Para falar a verdade, vou mandar um abraço aqui, vou até tirar aqui, vou mostrar. Abraço ao pessoal aqui que acompanha o canal, que fala muito bem, né, do canal e que está sempre aí com o canal. Fluvetera 2024, nossos grupos aí, Tricolor Raiz, Resenha Tricolor, Resenha, Fluminense, Clube de Guerreiros, Fluminense de Volta Redonda, pessoal de Barra Mansa, pessoal de Valença, Guerreiros Tricolores, Fluminense Barra Região, Natan da Fluvetera já está lá no estádio lá de Cariacica, já esperando o jogo, já chegou para a caravana Fluvetera também aí no estádio de Cariacica. Um abraço a todos vocês que acompanham o canal. E continuando, o Thiago Silva vai sim, vai sim. Essa foi a afirmação dele. O Fluminense vai contratar o Thiago Silva. O que se especula agora são que as partes entraram num acordo, né, tanto a diretoria do Fluminense quanto o jogador, né, o staff do jogador, de não divulgar a contratação por enquanto, né, até em respeito ao Chelsea. O Chelsea já sabe que da liberação, o Chelsea já sabe que ele pode assinar um pré-contrato, né, que ele já pode estar formando um pré-contrato com qualquer clube, né, e pediram aí esse tempo aí para anunciar o reforço, mas o Thiago Silva com certeza deve ser um reforço praticamente confirmado, já está, ele falou, está confirmado, se quiser falar, pode falar, está praticamente confirmado, né, alguns detalhes aí pessoais, né, e eu fiquei sabendo, eu averiguei, né, o Thiago Lima trouxe essa reportagem, um jornalista muito competente, Marcelo Neves também, um abraço a vocês dois, fazem um trabalho excepcional no jornalismo, e a gente que é youtuber, que também trabalha com jornalismo, radialismo, tem que trazer a reportagem aqui com o máximo de critério e zelo, né, porque muitos torcedores estavam chateados com o Thiago Silva, estavam execrando ele nas redes sociais porque ele não se decidia, porque ele não falava, porque ele não dava uma entrevista, né? Mas tinha muita coisa envolvida,
né, em relação à vinda dele, né, a saída dele do Chelsea, que é um clube que ele tem um enorme carinho, e a torcida do Chelsea tem um enorme zelo e carinho pelo atleta, né, Thiago Silva. Isso é muito importante ressaltar. Então, acho que um jogador ser profissional com o clube, eu acho de extrema importância, né? E eu acho que o Fluminense hoje, para você que é tricolor, sabe que o Fluminense precisa de um zagueiro para ser titular, precisa de um zagueiro de alto nível, altíssimo nível, que não é o caso do Antônio Carlos, né? Não é eu gosto do Manuel, mas também não é o caso do Manuel, nem do Thiago Santos, que está improvisado. E o Felipe Melo, a gente já sabe que está terminando a carreira, não aguenta com a quantidade de lesões e problemas no joelho. Então, o Thiago Silva seria, sim, uma excelente opção para o lugar do Nino, que foi embora. E ele não vem jogando em péssimo nível na Europa. Pelo contrário, ele vem jogando em altíssimo nível na Europa. Então, continua em altíssimo nível, física e tecnicamente. Então, isso para o futebol brasileiro e sul-americano, ele viria para ser o principal zagueiro da América do Sul. Isso você pode ter certeza, ele vem para ser o principal zagueiro, dos melhores do Brasil, se não o melhor, né? Com todo respeito aos outros zagueiros que têm disputado aí o Campeonato Brasileiro em altíssimo nível, mas o Thiago Silva é uma contratação altíssima para o nosso clube, né? Até quem não estava querendo ele, que postava aqui nos grupos, que reclamava, que xingava, que falava, ficaram alvoriçados ontem, todo mundo botando na internet, pegando reportagem, vendo reportagem, analisando as reportagens. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, analisando tudo que foi feito pela diretoria do Fluminense, que sim, mandou a proposta tricolor para ele, sim, ele está analisando, sim, ele já deu um ok para o Fluminense, mas eles não querem, a princípio, né, divulgar a contratação. E outra coisa, Thiago Silva fez algumas perguntas pontuais, né, do CT Carlos Castilho, de alguns tipos de aparelhagem, treinamento, de modo de viagem para jogo, como o Fluminense faz esse transporte para os jogos da Libertadores, do Brasileiro, como é que é a aparelhagem dentro do CT, quais são os tipos de aparelhos que existem, que ele perguntou se tem, e o Fluminense praticamente tem um altíssimo nível, né, a aparelhagem hoje do Fluminense. O Fluminense tem um centro de treinamento de primeiro mundo, né? Vamos dizer assim, é lógico que está sempre evoluindo, tem sempre aparelhagens novas, mas o Fluminense está aí, né, disputando entre os melhores do Brasil hoje. Com certeza é um dos melhores centros de treinamentos do Brasil. E essas perguntas foram, né, discutidas com o Thiago Silva, ele adorou as respostas, foram o que foi me dito, isso é da parte do Fluminense. E realmente, a gente precisa esperar agora, né, o anúncio, né, como é que vai ser feito esse anúncio, quando ele vai poder chegar, se ele vai se apresentar, né, antes, né, do término de contrato dele com o Chelsea, mas tudo indica que sim, já estão acertados, mesmo o presidente falando ontem que ainda não tem nada certo, mas nos bastidores, fora das câmeras, há um acordo sim entre os dois, né? Há uma altíssima vontade dele de voltar, só que há um acordo também de não divulgação agora da contratação do zagueiro Thiago Silva. Esse é o início do pré-jogo, né? Agora com o pré-jogo, né? Isso é porque a notícia de ontem, né? Saiu em todos os veículos, saiu também que a esposa dele, né? A Belly, fez um history no Instagram dizendo que o que está para acontecer, o de bonito que está para acontecer, as pessoas estão querendo acabar com essa beleza. Não entendi muito bem, né? Porque qual a diferença? Se ele vai acertar agora, se ele vai acertar daqui a pouco, se vai ser divulgado agora ou daqui a pouco, que diferença faz para ela, né? Ah, mas eles ainda estão se acertando para resolver. Tá, mas se a opção dele é querer vir para o Fluminense, por que não falar que ele quer vir para o Fluminense, né? Ela fazer um history falando um monte de coisa que pode dar errado, desandar. O que pode desandar? Se a vontade dele é vir, né? Ele tem que... A vontade do Fluminense é ter. E a família... Aí resolver as questões familiares. Como resolveu o Marcelo com a esposa dele e com os 2 filhos. Um ficou na Espanha jogando pelo Real Madrid, que é atacante lá do Real Madrid, e o outro veio com eles aqui e joga aqui no Fluminense. E ela faz esse transporte aí. Cuida de um aqui, cuida do outro lá, e tem outros cuidando do filho dele lá. Lógico que ele não está largado na Espanha, que senão vão achar que o Marcelo largou o filho na Espanha. Então vamos para o pré-jogo. O Fluminense joga às 4 da tarde, né, em Cariacica novamente, com o mando agora do Fluminense, né? Porque o mando de quarta-feira
foi do Sampaio Corrêa. Vai passar pela Premier no estádio em Cariacica, jogo contra o Atlético Mineiro, hein? Jogo no Kleber Andrade, vou te falar, vai ser um jogo complicado. Deixa eu botar aqui que eu tô com a minha cola aqui do lado, né? Jogo no Kleber Andrade vai ser muito complicado. Viemos de uma derrota muito difícil para o Corinthians. Não jogamos nada contra o Corinthians, né? Fomos massacrados, até achei que foi de pouco, tá? Corinthians massacrou a gente de pouco, podia ter sido mais. O Atlético Mineiro, né, vem de um triunfo bom em cima do Sport pela Copa do Brasil, 2-0. Né? O Atlético tem 8 pontos, um a menos que os líderes, né, do campeonato. Né? O líder, de novo, do campeonato, Pipoquinha, Botafogo é líder novamente do Campeonato Brasileiro. Hein? Isso é um bom sinal ou um mau sinal, né, para eles, né? Não sei. Mas vamos falar do Fluminense. O Fluminense tem vários desfalques, né? Grandes desfalques, né? Vamos começar os desfalques? Vamos lá. Samuel Xavier, né, teve uma fratura no pé direito, tempo indeterminado fora. Ele que já vinha cuidando da careca, né? Ele depois que botou cabelo, não sei o que aconteceu com o futebol dele, fez uma partida boa que foi na Recopa, depois sumiu, não vem jogando, vem com lesão, não sei se o produto que colocaram na cabeça fez ele ter problema de lesão, né? Porque não é a primeira lesão do Samuel Xavier esse ano. Então, eu acho que o Samuel Xavier não tinha que ter posto cabelo, hein, gente? Acho que é a minha opinião, hein? Samuel Xavier, Gabriel Pires ainda nem jogou pelo Fluminense praticamente, né? O Marlon tá machucado no joelho, Thiago Santos, lesão muscular, Keno também tá machucado, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Vou ver aqui, no final vou ver aqui, Lelê, né? Lesão no joelho que só volta ano que vem, infelizmente. Né? Eu queria que no jogo ele tivesse saído, mas eu não queria que ele tivesse machucado. Eu tava até comentando com o meu enteado no dia do jogo, que ele devia sair do jogo, ele acabou se lesionando, infelizmente, cara. São coisas do futebol, né? Escalação para hoje. Fábio, Guga, no lugar de Samuel Xavier, lateral reserva, né? Felipe Melo, Manuel, Marcelo. Ou Diogo Barbosa, tá? Porque como o Marcelo viajou e voltou, ele está à disposição. Mas ainda vão analisar se ele entra como titular ou não. Contra um time rápido, contra o Atlético Mineiro, e ele não tendo treinado praticamente 2 dias, eu colocaria o Diogo Barbosa. Por opção tática, né? O time do Atlético vem com Scarpa pela direita, jogando um excelente futebol. Então eu me preocuparia com isso. Diogo Barbosa, Martinelli, Lima de novo na cabeça de área. Todo mundo comentou o gol que ele não comemorou. Aí botaram aí desculpa que bateu no Terãs e por isso que ele não comemorou. O Terãs também não comemorou. Para mim, o Lima está sendo muito vaiado, muito criticado, né? E quando ele vem jogando e fazendo dele, não na posição dele, ele não está na posição dele, eu acho que ele teria que comemorar. Ele está num clube grande como o Fluminense, teria que estar feliz. Né? Mas eu acho que ele não está feliz, essa é a minha opinião. Tá? Não está feliz com o momento dele, não está feliz com o momento da torcida vaiando ele, e ele tem se esforçado para ajudar o Fluminense. Então, ali na hora que ele fez o gol, ele não comemorou por isso, tá? Minha opinião, tá? E opinião de algumas pessoas ligadas ao Fluminense. Ganso, Marquinhos na frente, Arias e Cano. Cano que não está bem, né, fisicamente, então tecnicamente ele está mal, vem jogando mal os últimos jogos, é o nosso artilheiro dos últimos 2 anos, mas o Fluminense tem que começar a pensar numa reserva para o Cano, tá? Porque o Fluminense vai precisar de um jogador que nem para ser reserva, hein? Eu acredito que o Fluminense esse ano precisa de um jogador para ficar no lugar do Cano como titular e o Cano ir para o banco e primeiro se recuperar para depois jogar, porque essa sequência de jogos do Cano jogando não tem feito bem a ele voltar ao seu bom futebol. Somente com o time em má fase, né? Ainda é pior ainda. O Atlético Mineiro, do técnico argentino Gabriel Milito, né? Tem alguns problemas, né? Mas o time praticamente do titular do Atlético, time muito bem nesse início de campeonato, hein? Everson, Saraiva ou Mariano, né? Gemerson Battagliarana, Alan Franco, Otávio Zaratio e Scarpa, que está jogando demais. Paulinho ou Vargas, vou ver aqui porque o Paulinho pode estar fora, e o Hulk, né? Vamos ver aqui, quem está fora? Bruno Fux, suspenso, Rubens e Paulo Vitor, departamento médico. Tá? O Paulinho deve estar com algum problema, tipo de lesão, para estar ali entre ele e o Vargas. O Vargas que jogou no jogo entre Atlético Mineiro e Cuiabá, né? Foi até um dos caras da partida, jogou muito bem contra o Cuiabá. Né? Então está ali entre Vargas e Paulinho, né? O ataque do Atlético com o Hulk.
A arbitragem, o nosso conhecido Rafael Claus Horroroso, FIFA de São Paulo, assistentes assistem o jogo, então quase não falo. E o VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, FIFA São Paulo. Bom, galera, eu fiz esse pré-jogo aqui ao vivo, né, para falar muito do Thiago Silva, né? Excelente notícia aí em semanas ruins. Tivemos no meio da semana uma excelente notícia: Fluminense campeão da Copa do Brasil Sub-17. Os guerreiros tricolores, os moleques de Xerém, mereceram esse título. Muito, muito, meus parabéns à base, a Xerém, a todos que participam desse projeto maravilhoso, né, de Xerém, né? Fazendo a gente feliz na quarta-feira. E essa notícia do Thiago Silva, né, animando ainda mais a gente aí para a sequência da temporada, para a disputa desses títulos aí que o Fluminense está brigando aí por conquistar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, né, mudando o patamar do Fluminense. Né? O Fluminense muda de patamar com essa contratação. E, para mim, para o meio do ano, a gente vai falar isso depois, o Fluminense precisa olhar o mercado e precisa o mercado contratar, porque esse elenco, na minha opinião, não é forte para aguentar a temporada inteira, principalmente fisicamente. Tá, gente? Então, um abraço, fiquem com Deus. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Estaremos juntos aí no pós-jogo, hoje, com certeza, pós-jogo. Finalzinho do jogo, a gente vem já mostrando tudo, falando tudo sobre o resultado entre Fluminense e Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Grande abraço, fique com Deus.